Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mateus capítulo 4, nós vamos estar lendo. Quem encontrou diz amém? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão, ou pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo de Deus. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma coisa. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus. E disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eles chegaram uns anos do céu. Senhor, pode ser contado. Meus irmãos, o texto que tomamos nesta noite, um texto muito conhecido dentro do texto. A palavra de Deus tem para nós nesta noite, não vai ser extensa, vai ser algo para a nossa reflexão. Iniciei lendo Isaías 61, falando a respeito da profecia a qual o profeta Isaías profetizou a respeito da vida de Jesus. Todos sabem, ou quem não sabe, o livro de Isaías é conhecido como o livro messiânico, é o livro que aponta para a pessoa de Jesus. Mas em Mateus capítulo 4, nós iniciamos o texto observando que Jesus vai ser conduzido pelo Espírito Santo do deserto. Entenda que antes de Jesus começar a pregar, e antes de Jesus começar a impor as mãos sobre os enfermos, e antes de Jesus colocar as mãos sobre os endemoniados, e antes de Jesus realizar milagres e prodígios, Jesus, ele vai descer as águas. Jesus vai ser batizado pela pessoa de João Batista. Todos já conhecem essa história. E nós vemos que quando Jesus é batizado, diz a Bíblia que quando ele é emergido e levantado sobre as águas, o céu vai se abrir, vai descer o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, e vai ecoar uma voz no céu dizendo: Eis aí o meu filho amado, a quem procurava. A partir deste momento, a Bíblia diz no capítulo 4 de Mateus, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Entenda que quando nós entramos no deserto, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. O crente que é levado ao deserto, ele não está sendo levado ao deserto para morrer. Ele não está sendo levado ao deserto para sofrer, não. Ele está sendo levado ao deserto porque o Espírito Santo está conduzindo. Todos nós já passamos pelo deserto. Vamos passar ou estamos passando ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas após o deserto, tem algo de Deus para a nossa vida. Tem algo dos céus para a nossa vida. Jesus vai ser conduzido ao deserto
pela pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus sabia, louvado seja o nome do Senhor, que aquilo que ele iria enfrentar era necessário ele estar no deserto. Era necessário ele estar em espírito. Porque ele está passando por uma preparação para poder realizar milagres, para poder realizar prodígios, para impor as mãos sobre os enfermos. E se nós não tirarmos um tempo de separação para podermos estar fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós somos vulneráveis à presença do inimigo quando vier até nós. Nós vamos ver que após chegar aos 40 dias e as 40 noites, diz a Bíblia que o diabo vai vir até Jesus. Entenda que não porque nós levantamos as mãos e aceitamos a Jesus, nós estamos impunes de o inimigo vir até nós para nos afrontar. Entenda que o inimigo, pela sua astúcia, ele vai vir para nos afrontar. Entenda que Jesus, sendo Filho de Deus, estando 100% cheio do Espírito Santo, não foi, louvado seja o nome, inibido de o inimigo vir até ele para afrontá-lo. Quem saiba, alguém aqui nessa noite está achando que não vai ser afrontado pelo inimigo. Engana-se, porque o inimigo, ele vai afrontar aquele a qual Deus tem chamado. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos dá capacidade para vencermos os ardis de Satanás. Nós observamos que quando Jesus teve fome, o diabo vai aparecer. Quando Jesus teve fome, o diabo vai aparecer. Entenda que o inimigo, ele vai atuar neste momento de encontro com Jesus em 3 partes, a qual Jesus estava tendo necessidade. A primeira, na parte física, a segunda, na parte emocional, e a terceira, na parte psicológica. O inimigo das nossas vidas, ele vai tentar nos afligir, ele vai tentar nos abater nesses 3 pontos. Na primeira, na parte física, na segunda, na parte emocional, e na terceira, na parte psicológica. Jesus teve fome, parte física. Diz a Bíblia que o inimigo vai chegar até ele e vai falar assim: olha, se tu és o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães e coma. Qual era a necessidade de Jesus? Comer, porque teve fome. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele utiliza a palavra de Deus para confrontar a astúcia do inimigo. E Jesus fala assim: ei, nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenda que no livro de Deuteronômio, capítulo por número 8, versículo por número 3, a palavra de Deus vai ser essa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Jesus. A tentação do inimigo contra Jesus, na parte física, na parte qual Jesus estava precisando, era de alimentar. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, mas Jesus estando cheio do Espírito Santo de Deus, ele utilizou a palavra de Deus para vencer o inimigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, igreja, a qual está reunida. Nós não conseguiremos vencer os inimigos atrás se nós não nos alimentarmos desta palavra. Nós não teremos, louvado seja o nome do Senhor, êxito algum em uma tentação do inimigo se nós não alimentarmos dessa palavra. O diabo estava apontando a Jesus algo da terra, algo a qual Jesus ia comer, ia saciar, ia passar. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor Jesus, ele tem algo para nós que não é passageiro, é algo que nós vamos nos alimentar. Diz a Bíblia Sagrada que há uma mulher chamada, uma mulher samaritana, vai chegar até ele junto ao poço de Jacó, e ele vai oferecer uma água para ela, uma água a qual não parava de manar, uma fonte de água a qual não parava de jorrar. O que Jesus tem para mim e para você não é algo passageiro, é algo eterno. Ela estava em busca, irmão Ezio, de uma água a qual ela ia beber, ia ter sede novamente, mas o Senhor ofereceu: não, eu tenho água, e essa água é uma fonte de água. Se você aleluia, beber, glória a Deus. mais terá sede. E ele aponta para
para Jesus. Transforme essas pedras em pães, coma. E diz a Bíblia, e Jesus responde, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E engana-se que o Satanás, que o inimigo de Jesus foi embora. Ele vai utilizar novamente a sua astúcia. Da mesma maneira como eu digo, nós que somos simplesmente servos de Deus, não vai ser diferente. Diz a Bíblia que o diabo vai transportar Jesus e vai colocar ele na cidade santa e vai colocar ele sobre o pináculo do templo, num lugar alto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer assim: olha, Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e porque está escrito que aos teus anjos tu dará ordens a teu respeito, e eles vão te tomar pelas mãos para que não tropece em pedra alguma. E o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, novamente vai utilizar a palavra de Deus para confrontar a astúcia do inimigo. Diz a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo por número 6, versículo por número 16, a palavra do Senhor dizendo que não tentará ao Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque não tem como tentar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que Jesus era filho de Deus, ele não tinha a autoridade ainda de se colocar um tentador de Deus. Ele não ia tentar aquilo a qual Deus já tinha sobre a sua vida. E da mesma maneira somos nós. Muitas das vezes